Então, Almitra disse: fala-nos do amor. E ele ergueu a fronte, olhou para a multidão, e um silêncio caiu sobre eles. E com uma voz forte, dirigiu-se a eles, dizendo: quando o amor vos chamar, segui-o. Embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados, e quando ele vos envolver com as suas asas, cedei-lhe. Embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos, e quando ele vos falar, acreditai nele. Embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento devasta o jardim. Pois, da mesma forma, porque o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma, porque ele contribui para o vosso crescimento, ele também trabalha para a vossa poda. No debate filosófico de hoje, nós iremos refletir em torno da obra de Gibran, Khalil Gibran. Essa obra, O Profeta, servirá de base para nossa reflexão em torno de um tema extremamente importante. Agressão não é amor. Nesse primeiro momento, refletiremos em torno de relacionamentos tóxicos. Nas semanas posteriores, nós refletiremos em torno da dependência afetiva, da objetivação da mulher e a autonomia e o autoamor. Esses são temas extremamente importantes para refletirmos, escolher qual tipo de relacionamento nós queremos ter. Então, venha conosco para essa viagem dentro de nós mesmos e para desfrutar de um pensamento poético e profundo de Khalil Gibran. Esse exercício inicial que nós fizemos aqui é para sondar em nós o que nós conhecemos sobre um determinado assunto. Porque a nossa mente ela funciona com contraste. É necessário, às vezes, uma comparação daquilo que eu sei em relação a um assunto e daquele conhecimento novo que eu vou ter acesso a ele, que eu vou tomar consciência dele. E aí eu posso fazer uma certa comparação, e essa comparação, essa reflexão, ela é muito terapêutica, porque amplia a nossa percepção sobre um determinado assunto. Igual ele me colocou para a gente de uma forma assim, muito sábia, que ela passou por um processo de mudança de compreensão sobre o relacionamento. Ou seja, aconteceu um amadurecimento. Uma coisa é o que dizem que o relacionamento é. Outra coisa é aquilo que a gente compreende em profundidade o que de fato o relacionamento é. Porque existe uma imagem muito superficial, pequena do relacionamento. Existe até aquela percepção de que o relacionamento é algo que ele é fundamental para a vida. Se você for uma pessoa que vive sozinha, sem um relacionamento conjugal, se você é uma pessoa que vive sem um relacionamento conjugal, você vai ser uma pessoa infeliz. Muita gente pensa dessa forma. Uma pessoa vazia, uma pessoa triste. Por quê? Porque por trás dessa ideia de que uma pessoa solteira, uma pessoa sozinha, uma pessoa infeliz, existe aquela compreensão equivocada de que o relacionamento é algo para te tornar feliz. Eu preciso de encontrar alguém que me faça feliz. E aí a gente observa que existe uma incompletude. Vamos guardar isso, porque quando nós vamos analisar quanto a posturas opressoras, agressivas, possessiva
de dominação, de objetivação, é necessário a gente encaixar a compreensão desse componente chamado a incompletude. E aí, o que acontece? Essa ideia de incompletude, olha, existe um vazio em mim, como se algo faltasse. E aí existe uma certa ideia de que você vai buscar fora o que você não conseguiu consolidar dentro de você. E eu achei fantástica a colocação, a reflexão que vocês fizeram em torno, quando eu perguntei, gente, o que é relacionamento conjugal para vocês? Não o que um relacionamento precisa ter para ser saudável. Quais os requisitos que nós precisamos estabelecer como pontos fundamentais para se ter uma relação saudável, construtiva? Não é isso. Como eu defino o relacionamento? O que é o relacionamento? E aí, cada um de vocês, vocês colocaram algo que a gente percebe claramente que a compreensão, ela parte da experiência. Okay? Podem observar, a experiência, ela ensina muito. Às vezes, nós aprendemos, se a gente não aprende pela reflexão, pela filosofia, pela meditação em torno de princípios, se a gente não aprende dessa forma, de uma forma investigativa sobre a vida, nós vamos aprender no campo da experiência. E, às vezes, aprender no campo da experiência se torna um aprendizado muito duro. Porque, às vezes, nós passamos por situações que talvez não seria necessário que passássemos. Porque a gente deixa de ter uma determinada postura para começar um relacionamento já da forma que talvez seria um caminho mais seguro, que é a questão da transparência, de uma compreensão profunda de si, né? E é uma coisa que é incomum, a questão da transparência. E muitas das coisas que vocês colocaram, eu notei algumas, né? O que é relacionamento? Comunhão de vida, reciprocidade, é uma admiração pelo outro. E aí também se encaixa na questão de que para um relacionamento ser positivo e saudável, tem que ter essa admiração em relação ao outro, esse respeito da individualidade, né? Que foi o respeito da individualidade foi outro ponto também, foi colocado. Isso para refletir, fazer um paralelo, um contraponto com a questão da possessão, de um relacionamento possessivo, abusivo, a gente tem que enfatizar bastante isso, respeito pela individualidade, por aquilo que a pessoa é. Vamos falar aqui, ninguém é nada não, mas vamos falar aqui nesse para facilitar a nossa compreensão, aquilo que a pessoa é. Um de vocês disseram que relacionamento é doação, doar de si. Outros disseram que é troca, que é o compartilhar a experiência. E uma das definições também que o relacionamento é uma troca de energia que nos impulsiona. Material demais aqui, não tem? Para a gente meditar e refletir. E aí, gente, nós já entramos num ponto que é necessário que a gente reflita. Por que será que é tão difícil sair de um relacionamento tóxico? Daqui a pouco eu vou colocar aqui alguns sinais de um relacionamento tóxico. Mas talvez a primeira coisa que a gente tem que questionar é isso. Será que quando uma pessoa está num relacionamento tóxico, num relacionamento destrutivo, que te causa infelicidade, que te mina, que te diminui como ser humano, será que as pessoas conseguem compreender isso?
de que a questão está no relacionamento, não atribuir culpa para si. Será que está muito claro para a pessoa? Porque comumente nós encontramos pessoas que vivem um relacionamento que ele é tóxico sem perceber que o relacionamento é tóxico. Mas para isso tem que entender, ou todos nós poderíamos refletir, que a gente tem que ter em mente aquilo que é um relacionamento saudável, porque senão não tem parâmetro. Eu não vou conseguir perceber o que não é o relacionamento saudável. E por isso que essa matéria é importante. Por isso que sempre quando a gente tiver um tempinho, vamos pesquisar sobre as relações humanas. Porque nós vivemos num processo de profunda subjugação. Subjugação, ou seja, debaixo do jugo de alguém. Ou, ora, eu me encontro numa condição de alguém que passa por uma relação, um relacionamento abusivo, de uma possessão em relação a mim, ou, em outros momentos, somos nós que exercemos um determinado poder sobre o outro, dominando o outro e prejudicando o bem-estar da outra pessoa. Refletir sobre relacionamento é você observar o seu lugar. Porque relacionamento envolve o outro. Então, você tem a pessoa, existe você, conectou, aí tem um relacionamento. O relacionamento é de responsabilidade de ambos, e não de responsabilidade de um. Ainda que o opressor, a opressora, seja outra pessoa, eu preciso perceber em mim, para o meu próprio crescimento, quais que são os pontos que eu preciso melhorar na relação comigo. Porque ninguém subjuga o outro se a pessoa está bem, se a pessoa a autoestima está elevada, se a pessoa tem autonomia de si, se a pessoa tem a inteligência dilatada, a inteligência, o próprio sentido da palavra intelegere, é escolher dentre. Diante de todas as ofertas da vida, eu, Rose, estou escolhendo o que é melhor para mim, o que me faz bem, o que eu preciso enquanto pessoa, enquanto ser único. Entende isso? Porque tem uma ideia que na relação você se funde com o outro. É questionável. Vamos tentar refletir com o Gibran aqui na segunda parte sobre isso. E aí que entra a questão. Mas se a pessoa não percebe, por que ela não percebe? Não percebe porque pode ser que ela não tenha parâmetro. Se ela viveu o seu período de infância, adolescência, juventude, num ambiente onde a agressão era linguagem, onde a relação conjugal tinha expressões de agressividade, de ódio, de raiva, em muitos momentos a leitura que a pessoa faz, qual é? Isso faz parte de uma relação. A pessoa não consegue conceber algo para fora disso. Essa marca no psiquismo da pessoa, isso faz com que, em muitos momentos, a pessoa tenha aquela tendência de ver a agressão como algo comum. Não, é assim mesmo, o relacionamento é assim. Uma vez conversando com um casal, surgiu naturalmente o assunto da agressão entre parceiros. E aí, ambos defenderam a agressão, inclusive a moça que apanhou. E ele virou e disse, não, porque eu estou tentando mostrar para a pessoa que ela está errada, ela não aprende, então eu preciso, tá vendo como que é a figura de uma condição paternal, de que eu preciso corrigir na base da agressão, porque eu estou falando e ela não está entendendo, ou seja, ela é obrigada a me ouvir. Porque senão está certo. E ela afirmou que estava certo. E aí que está a questão que é mais complicada, mais delicada. Não, é isso mesmo. Ela afirmou que estava certo. Se ele estava falando algo que tinha que ser daquela forma, ela não compreendesse e fizesse diferente, o
que ele poderia bater nela, que assim ela compreenderia. A gente percebe que o machismo, ele é estrutural. Inclusive, as mulheres são contaminadas pelo machismo. E aí eu queria chamar a atenção o seguinte: quando eu falo de machismo, eu falo de mulher, eu não estou falando apenas de uma relação que é heteronormativa, eu não estou falando apenas de um formato, de um modelo de relacionamento, porque relacionamento tóxico você tem entre mãe e filho ou filha, filho com a mãe, filha com a mãe, entre irmãos. Ou seja, existe um relacionamento tóxico na família também. Existem relações tóxicas no trabalho. Agora, na relação conjugal, a situação fica mais complexa. Mas, independe se é um casal homoafetivo ou se é um casal heterossexual. Independe se a figura é masculina ou feminina. Dentro de uma conotação de gênero aqui, sem estabelecer uma limitação. Porque o gênero humano ele é plural, né? Se a sexualidade é plural, o gênero também, o que nós vamos observar? Masculino e feminino. Mas será que não existe uma outra condição em que a pessoa não se defina como feminino e como masculino? Então, na verdade, nós não estamos falando aqui especificamente de um gênero, mas nós estamos falando da mentalidade de alguns que exercem poder sobre o outro. Consegue compreender? Então, por mais que às vezes eu vou dizer assim, a mulher passa por isso, é porque o feminicídio é um fato e é algo alarmante e grave. Mas isso não quer dizer que existam agressões entre todos os formatos de relacionamento. Porque relacionamento é um desafio para todo mundo. Mas na relação conjugal pesa. Por que pesa? Porque a sua vida está conectada à vida do outro. Ali existe uma relação de interdependência. As suas escolhas pode afetar na vida do outro. Então, o impacto das suas escolhas na vida do outro é maior. Então, a primeira coisa em termos de relacionamento, nós não nascemos com um manual de instrução e ninguém conta para a gente o seguinte: quando a gente está na escola, nós aprendemos matérias em muitos momentos que a gente não vai usar nunca. Em muitos momentos, estou dizendo todos não. Em muitos momentos, nós vamos estudar algo que não vão oferecer para a gente assim, uma estrutura psicológica mais fortalecida para a vida. Dessa forma, se eu sou tutora de alguém, de uma criança, um adolescente, eu tenho que explicar para essa criança, para esse adolescente, que existem coisas que na escolaridade comum a pessoa não vai ter, mas eu tenho que buscar por minha conta. Conseguem compreender isso? Porque senão fica uma coisa institucionalizada, da instituição, da educação. E aí o que acontece? Eu não consigo perceber que eu preciso me preparar não só para ser uma profissional diante da vida, uma cidadã, mas para ser uma pessoa que tem o mínimo de qualidade para viver um bom relacionamento. Ou seja, estudar sobre isso é importantíssimo. Pesquisar, refletir, meditar, inclusive desconstruir algumas ideias que são equivocadas, que mentiram, que trouxeram uma conotação totalmente distorcida do que é relacionamento. Pior que tem gente que acredita. Existem pessoas que não conseguem compreender uma vida com qualidade, com bem-estar, se não tiver com alguém. Isso é amor? Isso é um desejo de amar ou isso é dependência?
de uma sensação, que pode ser que nem amor seja. E aí é bom a gente separar dependência, dependência, amor é amor. São coisas distintas. Né? Então, a primeira coisa é o desconhecimento completo de que o relacionamento é tóxico. O segundo componente é, mas como é que eu saio dele? Porque quando a pessoa se dá conta de que o relacionamento é tóxico, ela já está lá na lama. Já minou toda a energia, já sugou, já subjugou. Essa pessoa já está com a autoestima baixíssima. Ela está numa condição que, às vezes, ela já se afastou de amigos e parentes, pessoas afetos. Porque o próprio relacionamento tóxico, ele vai fazendo com que crie-se um isolamento, porque é o exercício de poder sobre o outro. Então, quanto menos interferência, melhor. E aí que vem as questões. Primeiro ponto é perceber que eu estou num relacionamento que é tóxico, que é abusivo, que é destrutivo. E o segundo ponto é buscar recursos e mecanismos, e às vezes até a ajuda de um profissional, um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, para oferecer as ferramentas necessárias para o fortalecimento pessoal, para a pessoa conseguir sair do relacionamento. Em momentos mais graves, onde existem ameaças de agressão e de morte, será necessário até o acionar a polícia e pedir socorro, né? Para um familiar, abrigo para um familiar, para não se colocar numa condição mais vulnerável ainda e possibilitar que se efetue crimes que são desprezíveis, né? No ápice da condição do relacionamento possessivo. Que é quando o indivíduo ele não aceita o término, ele não aceita perder. E isso é mais comum do que a gente imagina. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma reflexão em torno dos sinais. Sinais de um relacionamento tóxico. Quando a gente for refletir sobre os sinais de um relacionamento tóxico, nós vamos fazer um contraponto. Ou seja, a gente vai fazer uma reflexão sobre aquele componente que é destrutivo na relação e fazer um paralelo daquilo que é construtivo numa relação. Por que que isso é destrutivo? E aí a gente traz o contraste, para a gente conseguir perceber. Porque a questão não é eu ter uma cartilha para consultar. Olha, isso aqui, não. É eu compreender o porquê que aquela postura, aquela atitude é uma atitude opressora. É uma atitude agressiva. E quando a gente fala de agressão, não é porque a agressão é psicológica que ela não é destrutiva. Às vezes a pessoa passa 10, 20, 30 anos de um relacionamento, olha para trás, cadê a vida? Cadê a pessoa? Não existe nem a pessoa mais. Ou seja, não matou uma vez, não, matou durante 10, 20, 30 anos. Você matou 10, 20, 30 anos da vida de alguém. Uma vida de tortura. Uma vida de estabelecimento de culpa, sabe? E a pessoa vai se sentindo um lixo. Vejamos bem o poder que o outro tem sobre nós, se a gente permite. Só que quando eu coloco se a gente permite, se essa pessoa não tem uma base sólida, bem estruturada, porque é sutil, sabe, gente? É sutil. O modo com que o opressor, a pessoa narcisista, ela vai manipulando o outro é sutil. Porque uma das técnicas que uma pessoa com esses traços de psicopatia possui
é exatamente no primeiro contato você mostrar o seguinte, ser um partidão para o outro. E aí começam as promessas brilhantes. Por isso que a gente cai. Vamos supor, você acabou de sair de um relacionamento que se arruinou, se afundou junto com o relacionamento. Aí você já tem culpa. Você já está num processo de culpa. Porque término de relacionamento é assumir que faliu. Só que tem gente que faz o quê? Tem gente que faz uma coisa muito interessante. Tem gente que acontece o término e aí a pessoa, vamos supor, terminou na quinta. Na sexta, a pessoa já saiu e tá de boa, já arruma outra pessoa. E às vezes o outro fica lá, ou a outra fica lá 3, 4, 5, 6 meses, arrasado, com culpa, refletindo, revisando o relacionamento. E a outra pessoa tá nem aí. É o típico do Dom Juan, da síndrome do Dom Juan. Eu quero é coisa nova, eu quero sensação nova. Conseguem perceber isso? A pessoa se alimenta disso. E a relação funda do amor? Não, isso não me interessa. Eu quero a relação, a intensidade da emoção. Isso é paixão. Isso é fogo. Mas não é aquele fogo brando, não. É um fogo que arrasa, que destrói. Vamos refletir sobre isso. Vamos guardar isso que é importante para nós. Para a gente sondar, para saber se é isso que a gente quer. Porque se for isso, não é amor, tá? Nós vamos ver com o Gibran uma percepção de amor muito mais espiritual, sem conotação religiosa. Muito mais espiritual, no sentido de algo muito mais da essência do melhor do ser humano. E aí, a outra pessoa já foi para andar, já arrumou outra pessoa, beleza. E o outro fica lá, culpa e tal. Aí, essa pessoa já está numa condição debilitada emocionalmente. E aí, o que geralmente todo mundo aconselha? Não, você precisa arrumar alguém, que aí você substitui, né? Você coloca uma outra pessoa no lugar e aí você pensa que resolveu. A sensação é que aquilo te distrai, o novo relacionamento te distrai. E aquela dor que está ali, aquela marca, aquela cicatriz, ela foi curada? Não, ela continua ali. E aí tem pessoas que assumem novos compromissos e vão lá na rede social do antigo relacionamento para ver, ou seja, não terminou, não fechou o ciclo. E aí vai começar um outro relacionamento. Essa pessoa já está detonada, já está destruída. A autoestima está lá embaixo. Por quê? Porque culpa, o outro relacionamento fracassou, já chega numa estrutura debilitada. Essa pessoa que tem os traços de psicopatia, vou falar assim, tá, gente? Já para rasgar, entendeu? Quem quiser estudar, pesquisa sobre as características psicopatas, para a gente entender que é uma questão de grau, e para a gente olhar para dentro para dizer assim, nossa senhora, deixa eu ver aqui. Nossa, deixa eu parar para analisar esse meu comportamento aqui, está muito possessivo, está muito narcisista. Está muito dominador isso aqui, peraí. Essas pessoas que são inteligentes, tá? Pegam o ponto fraco da outra pessoa. E aí vê, e geralmente é assim, vai começar um relacionamento novo, aí conta toda a história, não é? É uma delícia, porque alguém vai te ouvir. Porque nesse momento o outro realmente está interessado. Mas está interessado em sondar sua alma para realmente se ter um encontro de almas? Não. Está interessado porque é a sensação da descoberta do novo. E aí essa pessoa que está detonada, que está fragilizada, ela bota para fora as suas... porque no meu antigo relacionamento... E o outro, ou a outra que está ali, só olha e fala, tá aí o ponto fraco. E aí como que começa o jogo? Começa o jogo
na criação e na sustentação de uma personalidade salvadora, de um bom partido. Ah, eu vou oferecer o que você nunca teve. Nossa, a outra pessoa não te tratava com amor, com carinho? Não, mas você merece. Você merece. Aí cobre, supre as necessidades. No início é uma maravilha. Isso é um forjar de uma realidade que não existe. Porque a pessoa não é assim. A pessoa não é assim. Existe uma intenção de que a pessoa está botando para fora, depois eu vou usar tudo contra a pessoa. Tudo contra ela. Porque lá na frente, quando o relacionamento estiver numa situação complicada, já tiver um duelo, um estresse, uma coisa desgastada, essa pessoa vai pegar, tá vendo? Por isso que seu antigo parceiro ou parceira não te suportou. E aí começa. Joga tudo, usa para culpa. Tá vendo como a culpada é você? Tá vendo como culpada é você? Você que não presta, não vale nada. Então, inicialmente, começa assim, tudo muito... Isso é típico da personalidade que vai usar tudo contra você. E aí as promessas brilhantes, não, porque eu vou te fazer feliz. Mentira, ninguém tem capacidade de fazer feliz. Só você. Acredita nisso, para refletir, medita e aceita que dói menos. Felicidade não é algo que eu coloco nas mãos dos outros. Felicidade é algo que é conquista individual. Só do conceito de felicidade, percepção de felicidade, cada um tem uma. Tem gente que não entende sequer o que é ser feliz. Ah, o dia que eu tiver minha casa, o dia que eu formar, que eu tiver estabilidade, um bom emprego, vou ser feliz. Estou projetando a felicidade para lá e você não sabe se vai viver mais 2 anos. Olha que vida infeliz se eu projeto a felicidade para depois. E se eu crio uma expectativa de que quem me fará feliz é o outro. Será que o outro realmente sabe o que é felicidade? Será que o outro realmente sabe o que é relacionamento? Não é jogo afetivo, não. Jogo afetivo é outra coisa. Eu te dou, você me dá. Será que é isso? Será que amor é troca? Eu te dou, você me dá? É algo que a gente precisa questionar. Que a gente precisa refletir. O Gibran, lá no final, ele vai dar uma dica pra gente. E aí nós vamos perceber que o amor puro, ele é um desafio. Ele é purificador. Por isso que ele fala assim, ele crucifica. É um amor verticalizado. Esse amor puro, ele não compactua com questões egóicas. Que é mais ou menos assim, fulano, nossa, fulano é um partido, hein? Cabelo é do jeito que eu gosto. Fulano é inteligente. Fulano é pessoa atraente. Olha que corpo. Daqui a 10 anos, não sei onde vai parar o corpo. Vocês estão entendendo? Porque no mundo é isso, nada é fixo, nada é permanente. A pessoa vê ela agora, a pessoa não vê careca, barrigudo no futuro. Vocês estão entendendo? Que a pessoa foca em coisas que são de margem, que vai trazer apenas a sensação. Não, mas fulano é bem sucedido, fala bem, né? Nossa, fulano fala bem. Eu me apego a essas coisas. Isso é pouco. E às vezes a pessoa nem conhece lá o amor à primeira vista. É só se for da vista mesmo. Só se for da vista, porque não tem como você bater o olho e falar assim, poxa, mas o modo de pensar da pessoa é tão bacana, né? O ideal de vida da pessoa. Não, me sinto tão bem conversando com a pessoa. Você tem que ter um bate-papo, tem não?
Como que o Nietzsche fala do relacionamento? Relacionamento para Nietzsche é a boa conversa. É um bom sinal. Você para e pensa assim, daqui a 20 anos, eu vou ter o prazer de sentar para conversar com essa pessoa, para tomar um café da manhã com calma, com tranquilidade, conversando com essa pessoa. Porque geralmente, qual que é a ideia que se tem de relacionamento? Vamos supor, eu vou pegar uns exemplos aqui. Vamos supor, sai a menina, a mana lá pra balada, e o mano do outro lado pra balada. Eita. Vamos encontrar, né, crushzinho. Vamos, quem sabe, tal, beleza. E aí, nessa situação que nós estamos vivendo, e aí eu não quero nem saber, e aqui a filosofia não entra em certo, o problema é da pessoa, é a vida da pessoa, a pessoa tem direito de fazer da vida dela o que ela quiser. Quanto a mim, eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Para mim. Cada um tem que olhar para si. E aí, vamos supor que o ponto principal é o seguinte, aí foi pra balada e tal, e curtiu, namorou, né? E aí, primeiro você transa, depois você pergunta o nome pra pessoa. É ou não é? Não rola umas paradas assim? Como é seu nome mesmo? Primeiro foi pra cama, depois perguntou qual era o nome da figura. E aí, que interessante, não estou entrando em juízo de valor, tá? Eu só quero chamar a atenção para um ponto. Aí a pessoa pergunta assim, e lá, como é que foi lá ontem? E aí, é bom, tal? Qual que é a ideia que se tem? Que relacionamento é sexo. Sexo é sexo. Relacionamento é relacionamento. A pessoa vai ficar 30 anos tendo relação sexual? Não. E quanto mais o tempo vai passando, o que vai acontecendo com os estímulos sexuais? Eles vão se ajustando. Porque amor é isso. É aquele fogo brando. Não, mas aí a pessoa, o Dom Juan vai querer o quê? Vai querer paixão, vai querer... Entende a intensidade? Leia esse Dom Juan como síndrome, não como homem. E aí que vem a questão. Será que isso é o ponto mais importante? Aí o Nietzsche pergunta, você vai querer conversar com a pessoa a vida toda? Ou você vai querer avaliar se a pessoa é boa ou não de cama? Nossa, o fulano é muito bom, mas e o caráter? Entende? Porque, inclusive, a intimidade é construída, gente. A intimidade é construída entre o casal, porque se não tiver construído, a pessoa ou outra pessoa, você tem que descobrir a pessoa. Não é uma coisa tão simples assim, pronta. Tem até uma moça, eu estava assistindo uma entrevista uma vez, uma moça que era uma atriz de filme erótico. E aí ela fala assim, olha, o negócio é o seguinte, o pessoal tem uma visão do homem, que é bom de cama, aquele machão, o fortão, o fitness, né? Barriguinha de tanquinho. Aí ela fala assim, não, eu prefiro o barrigudo e o careca. Porque o fitness, ele transa com ele mesmo. Por quê? Não tá preocupado com o outro, não. Ele quer se olhar no espelho, quer ver a performance. Entendeu? Vocês perceberam o processo? Ela virou e falou assim, a pessoa não está interessada na outra, não. Olha que interessante essa colocação dela. Isso fala muito de alguém. Essa visão do tudo para mim e você para seu. Isso vale para tudo, tá? Inclusive para relação sexual. Isso vale para uma pessoa egoísta na relação. O centro da relação é o solzinho da relação. Não tem como a pessoa na relação, no relacionamento sexual, ser uma pessoa onde o encontro dela, ela vai de encontro ao outro. Aquela relação emoldurada na ternura, no respeito pelo outro, na gratidão de estar com o outro, de proporcionar o cuidado com o outro. Não. O problema é do outro. Por isso que não dá para se apegar nessas coisas. Se a gente não se apega a caráter, se a gente não se vincula à pessoa para além da persona, o indivíduo, que a persona é a
artista plástica, a filósofa, a palestrante, entende? Mas tem gente que casa com o fulano que é... Porque fulano tem tal posto de trabalho. Mas o posto de trabalho dele ele executa lá. E no lar, como que vai ser o processo? Existe uma amizade, existe um vínculo. E aí que está a questão. Então, são as desconstruções. Por isso que filosofia é desconstrutivista. Você já para analisar, você fala, nossa, eu estava viajando na maionese. Estava tendo uma visão equivocada do processo. Deixa eu rever os meus conceitos. Para, de fato, enxergar o que é relacionamento. E aí vem a questão. Os primeiros sinais. O relacionamento tem apoio num relacionamento possessivo? Não. É um relacionamento de subjugação. É uma vontade exercida sobre outro. É um poder exercido sobre outro. Como que essa pessoa vai exercer esse poder? Não é a questão, porque vai utilizar de várias formas. A pessoa pode utilizar de uma forma sutil, de uma forma mais direta e agressiva. Ela pode fazer chantagens emocionais. É aquele famoso, o que você não me pede chorando que eu não faço sorrindo? Ou não, o que você me pede sorrindo que eu não faço chorando? Insiste, se fala uma vez, fala duas, fala três. Por fim, você faz para ter sossego. Então, a primeira coisa, um relacionamento, faz sentido a gente pensar num relacionamento que não seja aquele compartilhar da jornada? Faz sentido isso? Não faz muito sentido. Você tem a sua vida, você tem as suas metas, as suas características, os seus desejos, os seus planos, e a pessoa tem os planos dela. Nós vamos compartilhar a jornada. Eu sou eu, você, você. Nós vamos olha o termo, compartilhar. Uma relação sem apoio mútuo não é uma relação qualitativa. Nesses meus projetos, nas minhas vontades, nas minhas metas, tem que ter apoio. Eu tenho que apoiar a pessoa, incentivar a pessoa nas suas metas, no seu crescimento pessoal. Isso, fulano, vai que você vai conseguir. Porque o relacionamento tóxico, ao contrário disso, eu quero te minar. Para quê? Porque na hora que você estiver lá embaixo, eu exerço um poder sobre você. E aí eu vir falar, Alberto, para. De início, não. De início, quando eu quero laçar a pessoa, eu elogio, eu falo que a pessoa é maravilhosa. Não, que isso? Até hoje, você está solteira até hoje. Como que isso pode? Como que ninguém te... Lá na frente, não. Lá na frente eu vou criticar o Alberto, eu vou enfatizar as falhas do Alberto. Se ele quebrar um copo, vai ser a morte. Tá vendo, Alberto? Que absurdo. Que eu quero minar. Para a pessoa ver assim, nossa, eu realmente preciso dele. Eu realmente, o que eu sou sem fulano? É muito tenebroso isso, vocês não acham, não? Nossa. E aí vem, olha, se não tem apoio, se é uma relação sofrida e desgastante, cada vez que você encontra é um desgaste, é um sofrimento, é um estresse, é uma tortura. Ah, tem um sinal interessante. Se você ficar constantemente irritada ou irritado na presença do fulano ou da fulana, tem que questionar. A relação é para te proporcionar bem-estar. Você vai tomar um café com um amigo que te irrita? Porque tem gente que irrita a gente.
Vocês já encontraram pessoas que irritam vocês? No sentido da pessoa fazer tudo para ser desagradável? O que você vai fazer com aquilo é outra questão. Mas tem gente que é desagradável. E aí você vai encontrar com essa pessoa toda semana? Eu não faço isso, eu tenho mais o que fazer. Antes só do que mal acompanhado. Exatamente, Raquel. Você tá com a pessoa, toda vez que você sai da presença da pessoa, você quer cansaço, aquela fadiga, aquele estresse. Gente, poxa, isso é um sinal. Essa pessoa não merece a companhia da gente, não. Outro ponto, pessoa competitiva. Compete com você o tempo inteiro. Todo avanço seu, a pessoa se sente ameaçada. Uai, então ela não quer seu bem. Uma pessoa que quer o bem vibra com o outro, impulsiona o outro, ajuda o outro a progredir. Agora, essa competição de, não sei não, viu? Sabe uma coisa típica? Mulher tira a carteira. Aí o marido vai e fica botando terror. Não deixa pegar no carro. Quando pega o carro, ele fica gritando, falando em cima da cabeça. Não faz isso, não faz aquilo. Para gerar bastante tensão, para dizer assim, tá vendo como é que você não é tão boa assim? Isso pode acontecer em várias áreas. E aí você fica lá, ó, só o cara que dirige, o carro na garagem, e vai minando a energia da pessoa, e a pessoa não pega mais o carro. Ah, Rose, mas é uma coisa tão simples, um carro. Não, isso é um sinal de que em vários outros momentos isso pode acontecer. Que a pessoa tem que te impulsionar e não te prender. Criar correntes. Dá ênfase a erros. Critica o tempo todo. Você fala muito alto. Você faz isso, você faz aquilo. Você come desse jeito. Eu já vi pessoas corrigindo as outras no modo de comer. Como se fosse uma mãe com o menino. Corrigindo o tempo inteiro. Como se fosse mãe. Pessoas com traço de controle, controladoras. Promove culpa. Tudo que acontece, a pessoa reverte a culpa do outro. Não é a responsabilidade não é do casal, a culpa é do outro. Cria dependência. E aí essa dependência ela pode ser afetiva, sexual, financeira, psicológica. Entende? Financeira, se trabalhar não, vai cuidar do lar, fazer outras coisas. E aí a pessoa abre mão de uma vida, fica presa a alguém, porque passa a depender financeiramente. Ah, mas nós temos um plano. Mas esse plano, ele pode ter duração curta. Esse plano pode ter duração curta. A pessoa faz um plano aqui, 10 anos depois ele está com a outra cabeça, já mudou. E aí se abre mão de uma vida. Ou de pelo menos 10 anos. Então, jamais deixar essa autonomia financeira, pessoal, profissional, em nome de um plano, porque você fica nas mãos do outro, da outra pessoa. Eu vi experiências tão tristes e dolorosas a ponto da mulher, né, que viveu... Ela se dedicou ao lar. Criação dos filhos. E aí o marido separou, se vinculou a uma outra esposa, uma outra mulher. Ela se viu numa condição tão desprovida de recursos, já os filhos criados e tudo, que ela passava dificuldade financeira mesmo. Necessidade das coisas básicas na vida. E aí imagino que é uma mãe, depois de ter criado filhos, pedindo coisas básicas. Tem que pedir coisa básica. Entende? Então, assim, isso é uma coisa que, na medida que a gente para pensar, para colocar a cabeça no lugar
E tudo, e não é só questão financeira, não. Existem os projetos que são pessoais. Sempre quando a gente tem um projeto pessoal, uma coisa, percebe como que a gente vibra com aquilo? Aquilo ali é você, seu. Tem até uma série muito boa, ele chama Valéria. E essa moça era uma escritora e quando eles foram publicar a obra dela, eles fizeram uma sugestão, falaram assim, olha, o seu livro é bom, mas assim, quem conhece Valéria? Ninguém conhece Valéria. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente bombar, se arrebentar de vender, vamos arrumar um pseudônimo. Vamos criar um pseudônimo para você. Vamos pegar um pseudônimo de alguém que a gente já usou aqui, que é famoso, e vamos publicar a sua obra. E aí ela numa situação de financeira muito complicada, precisando de dinheiro e precisando de publicar a obra. E naquele impasse. Publico para ter o dinheiro, que eu preciso do dinheiro, ou eu coloco o meu nome e assumo os riscos, que eu também não tinha dinheiro para publicar. Eu precisava de alguém para publicar. E aí ela fica naquele impasse. E o tempo passa, o tempo vai passando, ela precisa dar resposta, e ela pega o contrato, leva para casa, assina, não assina, assina, e passou uma semana e meia. Várias coisas aconteceram e as amigas ajudaram. Olha, essa obra sua, esse livro, foi às custas da sua vida, do seu relacionamento, que falava de relacionamento conjugal, a obra dela. E elas falavam assim, e você vai colocar o nome de outra pessoa, sendo que é quase uma autobiografia? As amigas ajudaram a ela a perceber e manter a sua autenticidade, mesmo com as dificuldades. E aí ela vai lá na editora e entregar o contrato. E quando ela chega lá, fantástico. Eu já vi essa série 2 vezes e vou ver de novo, porque é uma série muito boa. Aí, na hora que ela chega lá para entregar o contrato, ela fala, olha, eu não vou assinar, eu te agradeço, eu não vou assinar o contrato, eu não quero. Eu não quero que minha obra seja publicada com o nome de uma outra pessoa. E aí a responsável vira para ela e fala assim, mas vai ser um erro, Verônica. E ela vira e diz, pelo menos o erro vai ter meu nome. Isso é dignidade. Pelo menos o erro vai ter o meu nome. Isso é plano pessoal, isso é projeto pessoal. Não é algo que você coloca tudo nas mãos de uma outra pessoa. Ah, eu vou ficar no relacionamento aqui porque eu tenho tudo em casa. Você tem hoje. Você tem hoje. Você vai abrir mão de você, dos seus projetos. Ah, mas eu não tenho projeto. Então cria, pelo amor de Deus. Porque se você não tem projeto pessoal, você tem que criar. Porque a vida é isso aí, vai viver como? Sem projeto nenhum, sem fazer nada? A vida é mais do que comer, beber, assistir Netflix, pagar conta. A vida é mais do que isso. Então, essa questão do criar a dependência, inclusive, ela pode ser aplicada em outros pontos. Por exemplo, uma pessoa que está sempre te ajudando, te suprindo, que está sempre, você precisa, a pessoa corre para fazer. A pessoa não te ensina a fazer, ela faz por você, porque ela quer criar uma dependência. Já pensaram nisso? O que está por trás de uma pessoa muito prestativa, que ao invés dessa pessoa te ajudar, te dar autonomia, te ensinar a fazer algo, ela quer fazer. Por quê? Porque toda vez que você precisar, você vai ter que chamar essa pessoa. Isso é traço de dominação. E aí essa pessoa está sempre ali, a pessoa... É uma mensagem silenciosa, vamos guardar essa questão da mensagem silenciosa, de mais ou menos assim, não existe vida sua sem mim. Você só existe porque eu estou aqui. No sexo, a mesma coisa. Diminui a pessoa, né? Teve uma série também maravilhosa, uma minissérie da Globo, que é o Felizes para Sempre.
que é com a Maria Fernanda Cândido, Paola de Oliveira, e tem um outro ator, gente, que eu esqueço o nome dele, é maravilhoso esse ator. Vou colocar aqui depois o nome dele aqui na descrição do vídeo. A série chama Felizes para Sempre. A gente encontra na internet. Não tem nem na Netflix, nem no YouTube, mas encontra na internet. Vale muito a pena assistir essa série. O cara era um mau caráter. E aí ele falava que a mulher, você é muito fresquinha. Ele tinha relacionamento extraconjugais, aí é um ponto que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí a culpa era dela. Por quê? Porque ela era muito fresca, era muito cheia de coisinha, muito isso, muito aquilo. E ele que era uma tragédia, entende? Porque ele era o bonzão com as mulheres fora. E você vai usar seus poderes de conquistador com alguém que você já conquistou? Não tem graça. Isso não é a percepção desses indivíduos, sabe? E aí ele, se estabeleceu toda uma culpa, reverteu tudo para ela. Até ela acordar para isso. Não, e detalhe, a série é toda só podrão dele sair. Ele era um criminoso, o cara era um criminoso. Vale a pena, ó, 2 séries já que eu já passei para vocês como sugestão. Verônica e a série Felizes para Sempre. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o link dessa série e vou colocar para vocês lá. E aí assistir de forma filosófica mesmo, analisando, observando os pontos, né? Sem pressa, ouvindo bem as colocações, porque a gente aprende muito, aprende demais. Infelicidade persistente. Não tem momento onde você se sente bem, feliz, que aquilo não, é sempre uma infelicidade, uma tristeza, um estresse, um cansaço, aquela relação desgastante, toda vez é briga. É um outro sinal. Queda na autoestima. Nossa, isso aqui não precisa nem de falar, né? Queda na autoestima. A pessoa era, nossa, de bem com a vida, e tudo já, de repente a pessoa tá andando assim já. Se sentindo um trapo. Por quê? Porque o tempo todo a pessoa fala que você é um trapo. Que você é isso, que você é aquilo. Vai arrumar esse cabelo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso detona com o outro. Percebe a delicadeza que é? Não, vou te fazer uma crítica construtiva. Olha, você é muito gente boa, mas, aí depois do mas, vem ciúmes e controle. Exatamente, pisando em ovos. Ó, você não sabe nem o que você faz com a pessoa. Ô, gente, se girar no começo do relacionamento, a relação for assim, vamos cada um para um lado, porque namoro é para isso, vocês conseguem compreender isso? Namoro é para conhecer. Deu 2 meses, 3, a pessoa, você já observa o traço, pula fora. É honesto com a pessoa, com você. Pula fora. Não precisa detonar com a pessoa, falando, olha, não vai dar certo. Tudo. Porque a gente dá dicas. Só que é o seguinte, tem gente que dá dica de cara. Tem gente que é transparente. Eu prefiro muito mais a transparência. A pessoa que não nega as suas características, os seus pontos de melhoria, eu prefiro que não negue. Que seja uma relação onde você começa de forma transparente. Olha, os meus desafios são esses mesmo, vamos criar uma parceria para a gente se apoiar. Inclusive, o Alberto falou isso, a compaixão para acolher os pontos de melhoria do outro, os defeitos do outro. Não, mas aí você finge que você não é essa pessoa e você cria uma outra pessoa. E no dia a dia, o que você descobre? Nossa, fulano não era nada daquilo que ele falou para mim que era. Uai, mas você acreditou? Porque o raro é você ver a pessoa transparente. Eu prefiro ser. Eu prefiro dizer assim, olha, eu não tenho paciência para muitas coisas. Estou falando aqui no geral. Estou falando do relacionamento conjugal, não. Por exemplo, eu sou uma pessoa objetiva. Eu não gosto de falar o telefone. Sabe aquele efeito enceradeira? A pessoa fica 30 minutos para falar a mesma coisa? Me irrita. É um desafio meu. Agora eu vou falar com você assim,
Não, é falso, é falso. Eu não tenho paciência para algumas coisas, aceita. Isso não quer dizer que eu não vou me esforçar para ser compassiva em relação ao outro. E aí eu tenho as minhas técnicas. Uma delas é não falar ao telefone. Vocês criam técnicas assim também? Reflitam sobre isso. Agora, a gente tem que ser honesto com a gente e com o outro. A Meirinha, não sou obrigada. Imagina se eu atendesse esse telefone e o meu telefone ia tocar o dia inteiro. As pessoas esquecem que você é um ser humano comum, que você trabalha, que você paga conta. Copasa não quer saber do meu problema, não, dos meus problemas, não. E em contrapartida, as pessoas sentem necessidade de falar, de botar para fora, de desabafar. Entendem isso? E aí eu preciso saber das minhas limitações. Quando eu sei das minhas limitações, eu estabeleço os limites. E aí eu não minto para o outro. Às vezes eu falo com a Inês assim, ó, quando você for, se você quiser me ligar, me pergunta por mensagem antes se eu posso atender, porque senão ela me liga, eu estou pintando. E a pintura é assim, principalmente a pintura vitral. Se você para 1 minuto, deixa uma marca onde você estava pintando e parou. Vocês podem observar, não tem marca na minha pintura. Porque eu não paro para pintar nem para atender portão. Então, como existe uma relação de respeito, eu tenho que colocar para ela, falar, olha, não me liga sem saber se eu posso atender no momento, a menos que seja algo urgente. Aí eu vou saber, não, tá me ligando, é urgente. E aí eu paro, perco até a peça para atender. A pessoa obrigada, não. A pessoa, ela precisa que eu fale para ela. Relacionamento é assim. Isso é respeito, isso é transparência. Não tem que ter mentira. Ciúmes e controle. Aí a pessoa começa. Quem que é que tá te mandando mensagem? Aí entra na rede social do outro. Eu vi fulano lá comentando sua foto. Quem que é fulano? Quem que é Beltrano? Exatamente, animal. O óbvio tem que ser dito. Exatamente. A pessoa acha que é desfeita. Não, te liguei, você não atendeu. E aí gera lacunas no relacionamento, causa inseguranças. Fala com a pessoa não é obrigada a saber, não. Né? Importante a transparência. Voltando aos ciúmes. Aí vamos supor, nós estamos aqui, estamos conversando e tudo, e aí de repente existe um casal aqui no meio do grupo, do estudo. Aí de repente uma pessoa faz um comentário para alguém ali do casal ali, e o outro já fica, e intimidade é essa? Mais ou menos assim, olha, não quero que você se relacione com ninguém, só comigo. Não beija na boca do outro, não, que isso aí é um acordo. Vocês já pensaram sobre isso? Eu vou fazer uma pergunta muito séria para vocês agora. Quando você se vincula a alguém, você pergunta para a pessoa se é monogâmica ou poligâmica? Porque isso é um contrato. Existem pessoas que não são. O ideal é a gente perguntar, você fala assim, olha, você suporta um relacionamento monogâmico? Seja sincera, seja sincero. Eu já vi experiência da pessoa virar e falar assim, olha, eu não consigo ser fiel. E a outra virar e falar, então, vá com Deus. O amor ainda está aqui. Vá com Deus. A pessoa tem a liberdade de dizer e você também tem a liberdade de dizer, vai com Deus. Mas a pessoa não tem que ser honesta? Porque ela também vai perder. Não, mas ela pode encontrar
alguém que fala assim, não, eu também gosto de dar uma passada do rodo. Não somos nós que vamos virar para a pessoa e dizer como é que ela vai viver. Agora, em relação à minha vida, eu tenho que saber como que eu quero viver. Então, mais uma vez, mas isso aí todo relacionamento. Não, né? Todo relacionamento é monogâmico, não. Você tem que saber se a pessoa tem estrutura para viver um relacionamento monogâmico. Tem gente que não tem. Vamos aceitar que não tem? Sabe por quê? O que acontece? O que acontece é o seguinte: a pessoa assume o relacionamento dizendo que é monogâmico, e aí a pessoa tem experiências extraconjugais, que nunca deu conta de ficar só com uma pessoa. E aí a gente vai encontrar, por exemplo, as travestis ou as profissionais do sexo para dizer assim, a maioria dos meus clientes são casados. Isso é um dado para nós. Isso é um dado. Se abre na intimidade comigo o que não consegue se abrir na intimidade no lar. Eu já ouvi várias dizendo assim, eu sou quase uma psicóloga do indivíduo. E sem contar os conflitos que esses indivíduos compartilham com essas pessoas. Tem que ser questionado, olha, eu não suporto, eu falo na tora, falo, olha, dá para mim não. Então não é tão óbvio assim não, tem que chegar e perguntar. Deixa eu falar com você. Você segura a onda mesmo, assim, no relacionamento monogâmico, você consegue? Gente, aí eu pergunto para você assim, tem como você desenvolver uma relação sem clima de parceria para você ter esse nível de conversa? Porque tem gente que vira e diz, eu prefiro a verdade. Mentira, a pessoa não suporta a verdade. Ela só fala, mas a hora que a verdade vem, aí ela quase mata o outro. Isso é falso, isso é mentira. Até para você virar e dizer assim, eu prefiro a verdade, você tem que saber se você tem estrutura para suportar a verdade. Agora, em climas de parceria, quando está começando uma relação, tem que... Eu prefiro a verdade desde que seja a minha. Exatamente, Alberto. É isso. Eu prefiro a verdade desde que ela seja a minha. Porque se for a verdade do outro, a verdade nua e crua, eu não quero... Como assim que você está me falando isso? Entende? Aí vamos pensar aqui na questão do... O que eu estava falando mesmo antes? Esqueci. É monogamia, poligamia. Obrigada, viu, Alberto? Aí a pessoa fala assim, não, eu nunca consegui ser fiel em relacionamento algum. E aí, imagina, você tá no começo do namoro e a pessoa fala, olha que situação cruel. Porque aí vai te dar um trabalho do caramba, que você vai ter que pensar se você vai topar embarcar nessa, se o outro está disposto a começar uma experiência nova e a tentar ajustar um relacionamento monogâmico. Isso não te torna senhor a ponto de escolher? Por isso que tem coisas que é melhor não entrar. Consegue perceber? Porque quando a pessoa está sendo traída por muito tempo, ela sabe. Mas vai dar tanto trabalho para resolver a questão. E eu pergunto, é triste isso? Vocês não acham que é muito triste, não? E aí uma mãe de uma amiga é soro positivo por causa do pai. Né?
É, criar dependência, infelicidade persistente ou infidelidade também. E aí fala que é a culpa é do outro. Não, mas claro que eu precisava de alguém fora, porque já que no nosso relacionamento tá frio, tá isso, tá aquilo. Queda na autoestima, ciúmes e controle. E aí o lance dos ciúmes, né? Eu pulei, né? O lance dos ciúmes, né? Ah, em todo amor tem uma pontinha de ciúmes. Nossa, que mentirada, hein? Que tipo de amor você tá falando que tem uma pontinha de ciúmes? Isso é falso. O amor não é a prisão sobre o outro. E outra coisa, ciúme não resolve nada, não. Ciúme só destrói o seu momento com a pessoa. Comunicação tóxica. Quem ama tem ciúmes, exatamente. Comunicação tóxica. É só comunicação à base da agressão, da ironia. Ah, mas você não sabe disso? Ele diminui o outro. Joga na cara do outro as questões, né? Não, porque isso aí eu fiz para você. Se não fosse eu, que seria de você? Sempre naquela agressão. Ó, isso deixa marcas profundas, tá? Isso deixa marcas profundas. Algo que você vê comumente em relações, se você não sondar em você para tentar detectar, para resolver. Estresse constante, já falei. Não há privacidade. Vou para academia. Aí, deixa eu ver que roupa que você está indo. Tem gente que fala que é tempero, ciúmes é tempero. Ó, coisa horrível, destrutivo demais. Mas você vai com essa roupa, você está querendo se exibir, não é? Outra coisa, dá pente fino no telefone do outro, mexer no telefone. Contato é esse aqui novo. Ele entra na rede, invade a rede social da pessoa, faz uma conta e tenta se passar por outra pessoa para dar uma cantada na pessoa, para ver como é que a pessoa reage. Eu já vi pessoas. Ah, eu não gosto nem de lembrar disso. Que era assim: deixa eu ver onde você está. Ligava o tempo inteiro e falava assim: ó, deixa eu ver onde você está. E a pessoa tinha que ficar assim, ó. Se eu soubesse onde isso ia parar, eu tinha comprado essa briga. Que eu cheguei a falar umas verdades, mas tem gente que eu vou te contar, viu? E cria perfil falso, expõe coisas íntimas da pessoa. Então, esse lance da privacidade. Ah, o outro gosta de jogar futebol? Deixa jogar. Até eu vi um dia, um vídeo, eu acho engraçado demais. A mulher para na porta do boteco e olha, e aí tem uma legenda assim, eu pensando que ele estava no meio de um tanto de mulher, tava os caras jogando sinuca, dançando em volta, aquele bando de homem. Vocês já viram o jogo de futebol? No boteco? Fica só homem ali. É a característica pessoal. Que aí, tipo assim, vamos falar de futebol, vamos falar de política e tal, o universo masculino. E essa pessoa tá com crise, pensando tanto de coisa, não, tá com outra pessoa, quando você chega lá, tá no meio dos afins. Fazer o quê? Nada, só para prosear, bater um papo, tomar uma cerveja, jogar uma sinuca. É necessário que cada um faça o que? Para dar uma alívio de tensão. Né? Então, respeitar a privacidade do outro. Expectativa de mudança. Ah, o outro vai mudar. Não, não é possível. Ou então, ou eu vou mudar o outro, ou o outro vai mudar. Controle da pessoa, manipulação. Chantagem emocional. Humilhação. Ausência de afeto. Ausência de afeto.
O isolamento social, familiares e amigos. Liga o tempo todo, manda mensagem, quer saber onde que tá, já saiu da aula, chegou? Tá onde? Fazendo o quê? Tá com quem? E detalhe, dá uma conotação de que, tipo assim, eu estou preocupado com você. Me preocupo. Olha como que existe uma deturpação da ideia de cuidado. Isso não é cuidado, não, isso é controle. E isso pode acontecer com qualquer um, tá? Qualquer tipo de relacionamento. A subjugação pode acontecer entre irmãos, pode acontecer entre pais e filhos, filhos e pais. Jogo. Se você não fizer isso, vai ter uma consequência. Se você sempre. Quando você conquista algo, a pessoa diminui suas conquistas. Ah, mas isso aí é coisa muito tranquila. Ah, mas você passou nessa prova? Não, isso aí eu já passei, já. Mas agora que você tirou carteira, não. Isso aí eu estava com 12 anos de idade, eu não estava pensando em tirar carteira. E por aí vai. Sempre uma conotação de diminuir o outro. Exatamente, não fez mais do que sua obrigação. Ah, então eu sou obrigada? É. Porque aqui eu mando ao sistema piramidal. Eu mando, você obedece. É quase isso que a pessoa está dizendo. Só que ela está dizendo em códigos, né? Não incentiva a progredir, eu já falei. Cria situações para te deixar mais insegura. E aí começa assim, fulano deu de cima de mim. Nossa, deixa eu te contar uma coisa. Você acredita que fulano deu de cima? Tô achando que fulano tá afim de mim, viu, fulano? Ou ameaça, mais ou menos assim, se você não ficar esperto. Talvez seria interessante, abril agora não vai ter como, porque abril vai ser Frida, né? Cure-se com Frida. Uma percepção sobre a nossa dor. Se abriu. Mas talvez no outro a gente consiga fazer um... Depois vocês façam sugestão de temas, me manda. Coloca lá no vídeo no YouTube, lá, sugestão de tema. Talvez seria interessante a gente buscar uma compreensão do que está por trás de uma personalidade narcisista, dominadora, controladora, psicopata. Talvez seria interessante a gente refletir sobre isso. Hoje não vai dar tempo, porque é muita matéria, né? Deu para ter noção aqui dos sinais? Muita coisa, não é, gente? Vez ou outra a gente vai falar assim, mas isso acontece no meu relacionamento. Ou essa postura eu tenho de vez em quando. O que é que a gente tem que fazer? Por isso que eu falei, eu estudo a filosofia, ela é sempre para mim. Não tem como eu estudar alguma coisa e falar assim, nossa, eu preciso melhorar nisso, porque pode ser que eu me enquadro nesse perfil. Claro que não vai enquadrar em tudo, porque senão... Mas, uma coisa ou outra, a gente, às vezes, dá uma resposta com rispidez, não dá atenção para a pessoa no momento que a pessoa está... Porque relacionamento é assim, é foco, né, gente? É atenção. Isso é importante, a gente pensar nesse sentido também. E nos ajuda a meditar e a tentar nos enquadrar em posturas, em situações de vítima ou de algoz. Ah, e se eu descobrir que eu sou algoz? Procura um terapeuta urgentemente. Psicanálise, para ir lá na raiz da questão. Porque você precisa se curar. Porque se a pessoa que sofre num relacionamento dessa forma, que é a vítima, se essa pessoa sofre, se essa postura é destrutiva para ela, mina, imagina quem... Imagina o que não está no coração dessa pessoa que quer dominar a outra. Porque vejamos bem, olha como que eu vou trazer aqui uma coisa para a gente refletir. E se a gente vier estudar sobre isso depois, a gente pode aprofundar e explorar isso mais. Pensa, por que será que uma pessoa dominadora, controladora,
quer pegar a fragilidade de alguém, usar isso contra a própria pessoa e dominar lá, a pessoa lá. Que fuga é essa que eu tenho de mim, quando eu sou essa pessoa? Que fuga é que eu tenho de mim, que eu não uso esse poder para me dominar, para me controlar? Então, eu quero controlar o outro? Porque controlar o outro é mais fácil do que eu criar um controle sobre mim. Porque só de aceitar o que a gente sente às vezes, o que a gente faz, como a gente age, já é algo que você enfrentar um demônio dentro de si mesmo. E aí, você vai investir nesse demônio ou vai transformar esse demônio? Sim, insegurança, necessidade de autoafirmação, falta de amor próprio. Que é aí que vem a questão, o que é o amor? É algo que eu sinto e que isso sai de mim. Isso transborda, envolve o outro, abraça o outro, ou não? Ou é algo que eu crio uma denominação para usar aquilo a meu favor? Tem uma frase que eu tenho pavor, eu odeio essa frase, eu tenho pavor dessa frase, eu odeio o modo de dizer, forte. Errado, mas é modo de dizer. É aquela do Pequeno Príncipe: você te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Sou responsável porcaria nenhuma, para não falar outra coisa. Já perceberam tanto que as pessoas usam isso para exercer poder sobre as outras? Já pensaram ou não? Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas. Eu fico na mão do outro, da outra pessoa? E a minha vontade como ser humano? E a minha privacidade? E minha autenticidade? Então, eu tenho que fazer o que o outro quer, porque eu cativei a pessoa, porque eu conquistei a pessoa. Não vem com esse papinho para cima de mim, não. Muitas pessoas já usaram essa frase comigo para dizer assim, mas como assim que você não... Como se eu tivesse que dar satisfação da minha vida, que é minha. É minha. Na hora de eu decidir, quem vai decidir? Não sou eu? Não, mas você tem que dar satisfação. Não tem que dar satisfação para ninguém, não. Olha onde vai, hein? Tem gente que usa isso nessa conotação, nesse contexto equivocado. E aí eu domino sobre o outro. E aí, gente, Gibran, que agora nós vamos entrar em Gibran. Rapidamente aqui, tá? Como resolver a questão? Eu só vou resumir para o pessoal que vai ter acesso só à primeira aula, mas nós vamos aprofundar isso com o Gibran. Como resolver? Primeira coisa, não negar que tem um relacionamento tóxico, tomar consciência dele. Segundo, entender que a culpa não é sua. Responsabilidade é do casal e do relacionamento. Terceiro, que a responsabilidade também não é sua de não ter mudado o outro, porque isso é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade do outro. Aí, reaproximar dos amigos, dos afetos, dos familiares, até para se fortalecer emocionalmente. Pedir abrigo ou apoio, ou acionar para se ter uma segurança necessária. Dizer não ao medo, enfrentar a situação. Cuidar de si. E aí tem que ter o autorrespeito, o autoamor, valorização pessoal. E o fazer uso da escrita expressiva. O que significa isso? Antigamente todo mundo tinha diário, botava para fora, falava, escrevia. Existe uma terapêutica com base na psicologia,
que é exatamente a escrita expressiva. Nos momentos onde a pessoa, de fato, ela quer botar para fora, ela quer materializar para causar um alívio, a escrita expressiva, ela é uma ferramenta importantíssima. Porque, às vezes, quando a pessoa vai em outra pessoa, e isso eu já vi de perto, uma pessoa que sofria até agressões físicas do marido, e quando a mulher ia falar, ia contar para a família falou, não, mas porque Deus vai restaurar seu casamento. Você tem que suportar, tenha fé. E a pessoa apanhando, a pessoa apanhando, a pessoa apanhando. Pergunto eu, é seguro pedir conselho para alguém? Você que sabe das suas dores, do limite. Então, a gente tem que tomar um cuidado para não ficar ouvindo pessoas que não estão no relacionamento. Porque quando eu vou desabafar sobre o meu relacionamento, primeiro, você vai contar só sua parcela, sua verdade. Segundo, a outra pessoa pode ser que não tenha a menor ideia do que de fato é um relacionamento saudável, e aí a pessoa vai dar opinião. Porque é interessantíssimo, em relação às próprias vidas, as pessoas não sabem muito bem como se vivem. Mas em relação à vida dos outros, todo mundo é sábio. É impressionante isso. Então, toma cuidado contra isso. Precisa de botar para fora, vai falar com um profissional, uma pessoa que entende os sinais ali de um relacionamento que de fato é destrutivo, vai para um terapeuta. Ah, mas não tem dinheiro, vai para um terapeuta social, pede no posto de saúde. Não pense porque é um fator emocional, psicológico, que não é importante, pessoas morrem por causa disso. Então, tem que priorizar a saúde mental. Tem que priorizar você conversar com um profissional e não uma amiga sua que acha que entende sobre a vida. É perigoso ela não entender nem sobre a vida dela, essa amiga. E outra coisa, novas perspectivas de vida, gente. Não achar que a pessoa é a última batatinha do pacote. Não, nada disso. Nada disso. Às vezes você fica perdendo tempo com uma pessoa que só te destrói, sendo que já era para você estar com uma pessoa bacana, para construir uma vida de fato ali, de comunhão, porque relacionamento é parceria. É parceria, estamos juntos. Eu estou aqui te apoiando, você está me apoiando, a gente está crescendo juntas, juntos. É isso que é bonito no relacionamento. Eu não vou exigir de você o que você não pode me dar. Você não vai exigir de mim o que eu não posso te dar. Nós vamos ter a parceria tamanha que nos momentos onde a pessoa estiver mais debilitado, estressado, ao invés de você ir para o duelo, para o debate, você fala, o que você tem? Fala comigo, você não está bem. Isso é compaixão, o Alberto colocou isso para a gente no início. Você ir de encontro ao outro como amigo e não como alguém na defensiva, levando tudo pro pessoal. Seu apoio quando a pessoa mais precisa, a pessoa dá uma vacilada lá, cometeu um desvio lá, uma questão. Não estou falando do relacionamento. Na questão pessoal que impacta a família, que impacta o relacionamento. Ter compaixão, não ficar... Já te falei com você que ia dar merda. Não falei? O que eu estou dizendo à pessoa? Tá vendo que você é um derrotado? Uma derrotada? Você falou, a pessoa não te ouviu? Beleza. Não precisa ficar enfatizando. Eu falei com você que ia dar merda. Você não me ouve. Parceria, gente. Parceria, sentar, bater papo. Deixar a pessoa colocar para fora. Deixar a pessoa xingar. Tem que botar para fora. E parar de levar para o pessoal. Isso aí é apoio mútuo. Qual que é a questão? Qual está sendo a sua dificuldade? Vamos trabalhar nisso juntos? Não é virar e falar um problema seu. Na vida do outro te impacta. Você também impacta na vida do outro. É parceria, gente. Relacionamento é parceria. Não tem outra coisa para a gente conversar sobre relacionamento que não seja isso. Relacionamento é parceria. Não é exercer domínio sobre o outro. Não é usar, objetivar uma pessoa. Inclusive, nós temos uma matéria sobre isso. A objetivação do ser humano. Nós vamos trabalhar, acho que na terceira aula. Usa objetivação da mulher, porque um cara sem camisa é diferente de uma mulher com uma blusinha curta, né? Vocês percebem isso? Diferente.
Se o Alberto sai lá tranquilão, com a bermuda dele, camisa aqui, ó, de boa. Mas se a mulher sai com um topper, barriga de fora, ela é uma prostituta. Como se fosse um problema ser prostituta. Mas tudo bem, é uma outra coisa que a gente tem que desconstruir. Então, é a objetivação do ser humano. Eu trato o outro como objeto. E, nossa, pesado, hein? Então, a gente precisa detectar isso em nós. Para ver qual que é a falha. Para a gente viver, de fato, um relacionamento que seja prazeroso. Que seja agradável. Compreendem? Vamos para a segunda parte da nossa reflexão. Vamos refletir em torno do amor profundo de Gibran. E aí eu iniciei hoje aqui um videozinho antes de vocês. E eu li exatamente um trechinho sobre o Gibran. Quando ele coloca que o amor, ele coloca assim, quando o amor vos chamar, segui-o. Ele coloca o amor como guia. Mas qual amor que o Gibran coloca como guia para nós? Será que é qualquer tipo de amor? Ah, todo amor com a ponta de ciúmes. Ah, o amor, preciso de alguém para que eu ame, para fazer sentido na minha vida. Não é esse, possivelmente. É um amor real. Não é um amor de margem. Um amor simplório, um amor raso. Não. É amor mesmo. Né? É isso aí, gente.